Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, O Beco. Ishida é um jovem estudante que foi até a casa da senhora Uchiyama depois que soube que ela estava alugando um dos quartos de sua residência, que funcionava como uma pensão. Apesar de ter ficado preocupada de que talvez ele não gostasse do lugar, Ishida achou o quarto ótimo porque tudo estava organizado e limpo. Ela então lhe disse que isso era porque sua filha passou a dormir naquele quarto quando eles tinham parado de alugá-lo. Ishida ficou curioso e perguntou por que agora ela tinha decidido voltar com as locações, e ela lhe respondeu que era porque eles precisavam de uma fonte de renda porque seu marido tinha desaparecido. Ishida pediu desculpas pela intromissão, mas ela disse que estava tudo bem e contou para ele sobre o funcionamento da casa. Ele deveria comer com eles no térreo e somente em alguns dias o jantar seria servido um pouco mais tarde porque ela trabalhava fora durante a semana. Ishida disse que tinha entendido tudo e após ser deixado sozinho, ele observou o quarto com mais calma e ficou satisfeito por ter achado aquele lugar, mesmo ele tendo ficado ao lado de um beco sem saída. Ainda no mesmo dia, ele desceu as escadas e avisou a senhora Uchiyama que ia sair um pouco para dar uma volta. Ela pediu que ele tomasse cuidado e quando Ishida viu a casa do lado de fora, ele se atentou que o beco selado tinha um muro bem alto com arames no topo, o que o fez se perguntar o porquê disso. Ishida, que continuou caminhando pelos arredores, nem sequer notou que estava sendo observado por um homem estranho. Mais tarde, à noite, ele desceu para jantar e a senhora Uchiyama pediu que Shinobu tivesse modos e se apresentasse a ele, o que ela imediatamente fez de maneira tímida. Ela também pediu que Shinobu servisse um pouco mais de comida e Ishida perguntou para a senhora Uchiyama se ela ainda estava no colegial. Ela respondeu que sim, dizendo que ela tinha apenas 14 anos e Shinobu lhe entregou sorrindo um pouco mais de curry. Mas logo voltou a ficar reclusa dentro de sua própria mente. Ao voltar para o quarto, Ishida ficou refletindo que realmente tinha se dado bem por ter alugado aquele espaço, principalmente porque ele tinha achado a filha da proprietária bem interessante aos olhos. E por coincidência, alguém bateu na porta e ele disse que a pessoa poderia entrar, o que, para sua surpresa, era Shinobu quem estava ali trazendo um pouco mais de comida. Ishida agradeceu e ela aproveitou para dizer que ele poderia usar sua estante que estava naquele quarto como bem entendesse. Algumas horas depois, quando estava prestes a se recolher para dormir, Ishida ouviu risadas de crianças que vinham do lado de fora. Ele estranhou que estivesse acontecendo alguma movimentação àquela hora da noite e se levantou para averiguar, pois além de vir de bem perto, ele pensava que aquele era o beco de algum tipo de depósito de fábrica. Ishida abriu a janela do quarto, olhou para o lado sendo guiado pelas risadas e percebeu que o barulho vinha realmente do beco. Ele gritou para que as hipotéticas crianças fossem embora porque já estava muito tarde e elas estavam o incomodando, mas o entusiasmo infantil continuou. Por pensar que as crianças estavam tirando o sarro dele, ele decidiu se arriscar se equilibrando na janela para conseguir alcançar a barra de ferro que ficava no topo do muro. E devido à distância, ele se desequilibrou e só não caiu porque conseguiu se agarrar no muro. Ishida forçou o corpo para ver quem estava naquele beco, mas tudo o que ele encontrou foi apenas a escuridão da noite. As risadas, sem sombra de dúvidas, tinham vindo dali, mas nenhuma criança podia ser vista. No dia seguinte, enquanto arrumava suas coisas para colocar na estante,
Shinobu apareceu e perguntou se ele precisava de ajuda. Ishida respondeu que não, porque ele não ia desempacotar muita coisa. Mas ainda assim, ela pegou alguns livros e começou a organizá-los. Ele a agradeceu e decidiu contar sobre os estranhos eventos da noite anterior. Ishida falou que conseguia ouvir claramente crianças brincando no beco, mas ela apenas disse que esse tipo de coisa era comum porque naquela região havia muitos becos e às vezes os sons ecoavam e faziam parecer que vozes de longe estavam bem perto. Shinobu contou que quando dormia naquele quarto, ela também costumava ouvir algumas vozes, mas Ishida não pareceu tão convencido. De repente, ao parar para pensar no que ele tinha lhe dito, ela perguntou como que ele tinha certeza de que não tinha nenhuma criança, e ele respondeu que se agarrou no muro ao lado para averiguar. Shinobu disse que ele tinha se descuidado ao brincar com o perigo porque ele poderia ter caído. Ela pediu que ele não fizesse mais isso e ele consentiu com o conselho porque ele sabia que tinha sido realmente complicado voltar para o quarto estando pendurado no muro. Ela disse que estava aliviada que ele não tivesse se machucado porque a vida humana era muito preciosa, mas o comentário os fez achar que ela estava exagerando, o que fez os dois rirem. Quando a noite veio, Ishida voltou a ouvir vozes ao lado e se aproximou para entendê-las melhor, porque alguém estava sussurrando frases aleatórias e diferente de antes, aquela não era a voz de uma criança. Ishida conseguia ouvir claramente uma voz extremamente desagradável murmurando o nome da Shinobu e fazendo barulhos como se quisesse chamar a atenção de alguém. Mas ainda assim, ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, quando estava fora de casa, ele continuou pensando de quem poderia ser a voz estranha que ele tinha escutado e por que ela estava chamando pela Shinobu. De repente, ao cruzar uma esquina, Ishida foi parado pelo mesmo homem que o tinha observado quando ele se mudou para a casa da senhora Uchiyama. Ele pediu que Ishida lhe desse alguns minutos de seu tempo porque ele queria lhe contar algo. Ishida perguntou quem ele era e ele contou que tinha sido alguém que um dia morou no mesmo quarto que ele estava morando. O homem, impregnado de tensão, disse que tinha pensado várias vezes em guardar para si o que ele ia revelar, mas que apesar de ter se forçado a esquecer o que viu, seus pesadelos diários reviviam o que ele tentava apagar da mente. Ele disse para Ishida que com certeza ele já tinha reparado no muro estreito do lado da casa. Ishida confirmou e ele continuou e supôs que provavelmente ninguém mais da vizinhança ligava para aquele lugar fechado, mas que ele suspeitava que tinha acontecido um assassinato lá dentro. Ishida foi pego de surpresa com um comentário terrível e o homem contou que na época em que morava ali, ele tinha visto num dos cantos do beco um alçapão que dava acesso ao subsolo. E dentro desse alçapão havia os corpos de 3 crianças. Ele disse que o mais estranho de tudo era que na parede logo acima do alçapão havia 3 manchas com formato de crianças. Ishida ficou confuso, mas ele disse que isso era algo que ele entenderia somente se visse. Porém, que ele tinha certeza de que as manchas eram alguma manifestação sobrenatural que tinha se impregnado na parede depois que elas foram assassinadas. Ishida ficou chocado com tanta informação, mas continuou ouvindo e a cada palavra que saía da boca dele, aquele beco tomava uma forma ainda mais perturbadora. Ele lhe disse que via todas as noites as manchas se desprendendo da parede para saírem correndo dentro do beco. A visão disso era realmente de gelar a espinha e tudo o que ele podia fazer era tremer de tanto medo. Após dizer isso, Ishida o encarou e disse que ele só podia estar brincando porque provavelmente tinha sonhado,
mas o homem rebateu as suspeitas de Ishida, dizendo que ele gostaria muito que esse fosse o caso, porque os corpos que ele viu eram muito reais para serem frutos de sua cabeça. Ishida disse que ele estava mentindo e que a prova disso era que não havia janela no quarto que desse para ver o beco. O homem o agarrou com uma expressão ainda mais preocupada, dizendo que isso era impossível. Ele pediu que Ishida averiguasse em algum canto do lado leste e implorou que, caso ele encontrasse a janela, que ele descesse e checasse se o que ele viu era realmente real. O homem, por fim, disse que tinha pensado em olhar por conta própria, mas como era ele quem agora morava no quarto, ele poderia ter mais chances do que ele. Antes de ir embora, ele aconselhou que Ishida chamasse a polícia caso ele encontrasse os cadáveres, porque assim, quem sabe os espíritos das crianças descansariam em paz e seus pesadelos poderiam ter um fim. Quando voltou para casa, Ishida tentou se convencer de que tudo o que ele ouviu foi apenas um delírio, mas uma coisa realmente se encaixava: as vozes das crianças que tinham saído daquele beco. Seguindo as instruções do homem, ele procurou pela janela e deduziu que ela estivesse escondida atrás da estante de Shinobu. Assim que tirou o móvel de lugar, ele deu de cara com aquilo que o faria enfim ver o beco em sua totalidade. Ishida se lembrou que era óbvio que tinha uma janela ali, porque na noite que ele se pendurou no muro para espantar as crianças, ele tinha a visto pelo beco. Ishida notou uma corda suspeita do lado de dentro na parte inferior onde ficava a estante e ficou se perguntando por que ela estava ali. Mas ao abrir a janela, ele viu algo ainda mais estranho. As 3 manchas com formato humano do qual o homem comentou estavam estampadas na parede. Ishida achou tudo esquisito, mas ele usou a corda para descer e olhá-las mais de perto. Quando se aproximou delas, Ishida entendeu que parte do que o homem lhe contou era realmente verdade. Mas além das 3 manchas com tamanho de crianças, havia outras 3 que pareciam ser de adultos. No entanto, existiam outros detalhes nas paredes do beco. A presença de frases cheias de muito ódio, que expressavam uma intenção assassina bem intensa. Apesar de ter ficado intrigado com quem poderia ter escrito aquilo, ainda havia outro detalhe que ele não poderia deixar de notar: o alçapão. Ishida olhou em volta e conseguiu achar uma pedra que ele acabou usando para quebrar o cadeado. E quando finalmente arrebentou a tranca e levantou o alçapão, ele viu alguns cadáveres, mas eles não eram de crianças. O susto foi tamanho que ele gritou e soltou a porta do alçapão, já se levantando para avisar as autoridades sobre o que estava acontecendo no beco. Ishida pegou a corda para escalar o mais rápido possível, mas quando estava prestes a chegar na janela, alguém do lado de dentro golpeou sua mão com uma faca, e foi só quando ele chegou no chão que ele percebeu que tinha sido Shinobu quem o atingiu. Ela imediatamente recolheu a corda com a mesma expressão serena de sempre e disse que aquilo era o que ela mais temia: que hora ou outra ele acabasse encontrando a janela escondida. Ishida perguntou sobre os corpos e ela não negou que tinha sido ela quem os matou. Shinobu contou que eles eram 3 crianças que costumavam maltratá-la e que quando eles tentaram tomar aquele beco para tornar um lugar de brincadeira só deles, ela os trancou dentro do alçapão por uma semana. Quando as manchas apareceram na parede, ela se deu conta de que eles tinham morrido, e um dia, quando seu pai abriu o alçapão e as viu, ele imediatamente correu para construir aquele muro porque ele sabia que tinha sido ela quem tinha feito aquilo. Shinobu contou, dando um sorriso contente e cheio de nostalgia, que pouco a pouco os inquilinos da pensão de sua família começaram a ir embora com medo das aparições que surgiam à noite dentro do beco, mas isso não a assustava. Pelo contrário,
O quarto passou a ser seu e o beco se tornou um lugar onde só ela conseguia entrar e sair. Além das 3 crianças, um tempo depois, ela atraiu para o beco e matou 2 colegas de turma que ela detestava. Seu pai também se tornou incômodo e recebeu a mesma sentença de se tornar uma mancha na parede. Shinobu contou despreocupada que todas as noites eles se desprendiam e ora a amaldiçoavam, ora tentavam fazê-la descer porque o que eles mais queriam era se vingar. O que para muitos foi assustador, para ela era o cenário perfeito, pois ela adorava aparecer na janela para vê-los furiosos por não conseguirem alcançá-la. E era por isso que ela tinha sido contra quando sua mãe decidiu voltar a alugar o quarto. Shinobu declarou que não tinha nada contra ele, mas como ele tinha se tornado um obstáculo, ela precisava eliminá-lo. Ao ver que ele aparentemente tinha desmaiado por conta da queda, ela desceu para dar um fim nele antes que anoitecesse. Mas o peso de seu corpo fez a corda se romper assim que ela tocou os pés no chão. A corda deslizou para dentro do beco e Shinobu percebeu que tinha cortado a corda no momento em que atingiu Ishida quando ele tentou subir de volta. O que do alto ela não tinha, embaixo a dominou. Shinobu ficou extremamente preocupada porque ela precisava sair dali antes do sol se pôr. O crepúsculo deu aos poucos lugar para as sombras da noite, e tudo o que Shinobu conseguia pensar era no que aconteceria com ela. As manchas na parede a encaravam com sorrisos maliciosos, e assim que a noite veio, eles se desprenderam para enfim fazerem com ela o que eles tanto queriam. E quem sabe, na manhã seguinte seria possível ver uma nova mancha no beco. Fim. O Beco é um dos meus contos favoritos, não só porque Ito consegue criar cenários extremamente imersivos e inquietantes, usando banalidades como um simples beco, mas também porque ele explora nessa história a psicopatia de uma personagem, mesclando aspectos sobrenaturais para dar a ela uma carga ainda mais intensa quando descobrimos a verdade. Já disse algumas vezes que a forma como os personagens de Ito reagem e são afetados pelo sobrenatural funcionam mais como uma engrenagem para destacar o conceito. Mas essa é uma das poucas ocasiões que sinto que isso é uma exceção, porque a relação de Shinobu com o sobrenatural não é reduzido a uma simples normalidade que foca somente na ideia e a coloca em segundo plano. Ela vê nesse cenário perturbador a possibilidade de não só reviver seus crimes, mas também de se sentir superior a quem ela matou. Todos os pequenos detalhes que passaram despercebidos eram alertas de quem ela realmente era. Shinobu mudou de expressão de maneira súbita no jantar, se ofereceu para ajudar Ishida a arrumar o quarto e já saiu colocando coisas na estante para evitar que o móvel ficasse desocupado e ele acabasse o tirando do lugar, e demonstrou uma preocupação exagerada quando ele disse que se pendurou no muro para ver o beco à noite. É claro que isso não deixa claro seus crimes, mas rever a história prestando atenção a essa minúcia torna o conto ainda mais interessante. Shinobu não é a primeira personagem de Ito que desafia qualquer limite moral. Características como manipulação, falta de empatia, crueldade, comportamento violento e assassino também podem ser vistos em personagens como Tomi, Sonobe, Oshikiri, Tamiya, Souichi e muitos outros. As histórias sobre vinganças escritas por Ito não decepcionam. A expressão das manchas que aos poucos começa a se desprender da parede para pegar Shinobu à medida que a noite vem é fenomenal. E mesmo com o final aberto, qualquer suposição que possamos ter sobre o que aconteceu com ela só nos leva a um único caminho. Ela com certeza não teve um fim agradável. Espero que você tenha gostado do vídeo
E não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.